Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 19/10/1995. A poluição tomou conta da terra. O fedor que se acumula entre todas as nações não é como de um animal morto ou milhares, e sim do fumo que sobe das drogas que estão sendo queimadas na boca dos filhos que criei com tanto amor. A poluição tomou conta da terra. É insuportável porque o vento leva até nos pontos mais altos da terra. Nenhum anjo meu fica parado em nenhum lugar, com medo de ser também contaminado com o mau cheiro dessas pragas que o diabo inventou. É tão forte as drogas que pode destruir vidas no ventre de sua mãe. Seja cigarro, maconha, crack e tantos outros que podem destruir até a natureza se infiltrando no ar, acabando com o oxigênio. A química que sai de um desses é mais forte do que uma bomba, com todos fumando na mesma hora no mundo inteiro. Meu filho Bento, a ciência passa despercebida neste assunto e não analisa esse tipo de envenenamento com a própria natureza. As florestas estão demonstrando com folhas caindo antes do tempo. Os frutos ficam manchados e caem, porque o veneno das drogas se espalha rápido pelo ar, atingindo tudo que está pela frente. E nos rios, nas plantas, nos animais e pássaros. Tonturas e dores de cabeça que as pessoas estão sentindo, vem tudo por essa praga. As criancinhas sofrem com a passagem do inverno, porque a própria umidade que se acumula nas paredes das casas, nas ruas, na cidade, é invisível aos olhos dos homens, porém é visível para mim que vejo tudo. Às vezes, até os próprios médicos não têm resposta para o que está acontecendo. Os hospitais não dão mais conta, é a própria droga que está causando pânico no mundo inteiro. O restante são fumaças de veículos e fábricas. Meus filhos, não fiquem sentados na frente da televisão vendo o que não presta. Ela só traz desgraça para dentro da casa. Procurem ver só o que ainda resta de bom, se é que ainda existe, porque para mim, que sou o teu Salvador, só vejo a Santa Missa e alguns assuntos que podem ajudar a humanidade a esclarecer melhor o que está se passando. O resto é frustração, porque enganar para enganar os inocentes. Vejam, meus filhos, a terra foi feita com tanto amor e tudo que nela existe. Agora o Satanás quer roubá-la de mim. Ele juntou tudo que não presta no inferno, fez uma massa e está distribuindo a cada um que quiser provar do seu pão e levar os homens à loucura, fazendo que possam ver coisas que nunca tinham visto, e isto é obra dele. A maldade é tão grande que os próprios governantes não têm mais controle. É como se estivesse no meio de uma plantação muito linda e jogasse inseticida pura em cima. Sufocaria tudo. Assim está fazendo o diabo. Mocinhas e rapazes com cigarro na boca e ainda bebendo o que vier pela frente. Meus filhos, rezem, mas rezem mesmo. Não parem nunca. Eu, que sou teu Pai e Salvador, te peço, não te afaste de mim, porque sou a única segurança de vocês. O resto já está tudo contaminado. Obrigado, meu filho. És digno de publicar tudo isto que estás escrevendo, porque sou eu, Jesus, que estou falando palavra por palavra. Fique com a minha paz. Jesus. Essa mensagem de 1995, a poluição tomou conta da Terra. Uma mensagem de 29 anos atrás, praticamente 30 anos. Se ali Jesus já estava relatando a situação que estamos vivendo, que estávamos vivendo naquela época, imagina hoje. Com certeza essa poluição está muito mais agravante. Mesmo porque o mundo, as pessoas,
O mundo sempre foi o mesmo, mas as pessoas vão mudando. Consequentemente, vão mudando também a planeta Terra, com os absurdos que é cometido contra a natureza, contra a cabeça do ser humano. E Deus aqui fala, Jesus fala aqui nessa mensagem, a poluição das drogas, bebidas, está num nível, num patamar tão alto que a própria natureza vai sentindo, está sentindo. E realmente a gente vê como está diferente a natureza hoje. A gente vê o inverno mudado, o verão, a primavera, as flores. A gente sente, vê que as frutas, os legumes, as verduras, elas se estragam fácil, não tem mais consistência. De tanta droga que é usada na lavoura. Por quê? Pela ganância. E sem contar isso, as drogas ilícitas que estão sendo promovidas, entregues, facilitadas à mão das pessoas que já não tem mais uma orientação adequada. A gente vê os donos da verdade, os poderosos, em vez de coibir o uso dessa droga maldita, querem incentivar, querem liberar. Para quê? Qual é o intuito disso? Para que facilitar essa coisa que não faz bem para nada? Nenhum ser humano pode alegar que não, isso para mim faz bem. Se alguma dessas drogas fizer bem numa certa quantidade pela medicina, que libere só para a medicina, para a cura de alguma coisa. Como a gente sabe que lá no Peru, se eu não me engano, eles têm o hábito de mascar a folha de coca, mas aquilo é medicinal para eles. Não é uma questão de se drogar. E a gente vê esse mundo indo de uma maneira tão absurda que a gente vê coisas acontecendo que deixa a gente apreensivo e em pânico. Essa semana eu vi uma reportagem, não uma reportagem, uma história que a minha esposa viu no celular, que eu quase não vejo esse tipo de coisa, mas ela me mostrou uma mãe amorosa, querida, cuidadora do filho, assassinou o próprio filho, matou o próprio filho, decapitou o próprio filho. Isso é normal? Isso é uma atitude de uma pessoa normal? Não vou atribuir ao fato de estar drogada ou não, mas eu posso atribuir ao fato de que as pessoas estão se afastando de Deus. Isso eu posso atribuir. Essas barbaridades todas que está acontecendo nesse mundo, no mundo, essa falta de amor, essa falta de caridade, essa violência desenfreada, esse desrespeito, tudo isso é obra do inimigo de Deus, que deveria ser o nosso inimigo. Mas, por incrível que pareça, na época de hoje, estão exaltando Satanás. Não todos, é claro, mas muita gente exaltando Satanás. Fazendo aquilo que praticamente o que ele pede, o que ele ensina, sem se atentar ou sem ter o cuidado de observar o que Deus está nos pedindo. E o que Deus nos pede é sempre para o nosso bem, nunca para tolir, nunca para proibir,
sempre para o nosso bem. O que acontece é que as pessoas, não sei se por falta de conhecimento, ou por fazer bem para si próprio, conveniência, o que acontece é que Deus é misericordioso, Ele dá liberdade para nós escolher o caminho que quisermos seguir. Se eu quero me drogar, Deus não vai fazer nada contra isso. É da minha cabeça, é da minha vontade. Mas eu sei que estou fazendo errado. Se eu não acredito em Deus, eu estou fazendo, no mínimo, mal para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, a sociedade. Isso que devemos entender. Que isso não faz bem para ninguém. Isso deveria ser uma campanha em todos os setores. Público, na igreja, na medicina, todos contra essa barbaridade de destruição do próprio ser humano. Mas o que acontece? A gente escuta, às vezes, pessoas falar, inclusive eclesiásticos, falar que não, está tudo bem, o mundo é assim mesmo, o mundo tem que ser vivido da melhor maneira possível. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, já veio e pagou todos os nossos pecados. Então, a liberdade é total. É uma mentira. Deus não veio pagar os nossos pecados. Jesus não veio pagar os nossos pecados. Jesus veio dar a possibilidade de nós, todos nós, nos salvarmos. Só que para que isso aconteça, nós devemos trabalhar. Devemos ter consciência de saber discernir o que é certo e o que é errado. Devemos ter a consciência de nos preparar para o ato derradeiro, que é a nossa partida, que é a nossa morte. Dali em diante não tem mais o que fazer. Então essas pessoas que acham que Deus já pagou todos os nossos pecados, você está enganado. Deus não veio pagar os nossos pecados. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. Eu sei o que é pecado e o que não é pecado. Pelo menos deveria saber. Como é que a gente sabe o que é crime e o que não é crime? Por que nós temos tanto medo de um juiz? Por que nós temos tanto medo de um delegado, de uma delegacia, de uma prisão? Aquele que tem consciência, ele toma certos cuidados de não infringir a lei. Por que infringir a lei de Deus? Ah, porque o Filho dele pagou os nossos pecados? Não pagou, não. Você está equivocado. Ele veio apenas da possibilidade da salvação. Até então, ninguém estava salvo. Que possamos entender isso. As pessoas se prevalecem, fazem o que é conveniente, o que é prazeroso, mas não querem se atentar às coisas de Deus. Não querem se privar de nada. Querem a liberdade total. E Deus dá essa liberdade. Só Deus não aceita a libertinagem. É isso que está sendo promovida hoje no mundo. Por isso tanta droga, por isso tanta loucura, por isso tanto sexo, por isso tanta traição, por isso tanta maldade, tanta guerra, tanto ódio, tanta inveja, porque o homem está longe de Deus, infelizmente. E o nosso trabalho contínuo do nosso amado profeta é alertar essas pessoas, através dessas mensagens, que Deus teve a misericórdia de nos passar o profeta para que ficasse em nossas mãos. Esse livro, é a nossa carta marítima que vai nos guiar.
É o nosso manual que vai nos orientar e que a gente possa entender que realmente, sem Deus, o mundo já está perdido e continuará a se perder cada vez mais. O mundo vai ficar insuportável de tal maneira que ninguém vai entender mais nada. Se Deus realmente, como as pessoas falam, isso eu escuto falar desde o tempo dos meus avós, bisavós, que Deus vai voltar. Mas não tenha dúvida que um dia ele vai voltar. Com certeza. Como ele mesmo falou, se ele não abreviar esses dias, ele não perderá todo mundo. Ninguém vai se salvar. Que esse mundo vai ser uma loucura só. Um caldeirão de inferno, que já está muito próximo.